A gente, da última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui das coisas de Deus, a gente está falando um pouco sobre a identidade da igreja. Porque o nome da igreja é Comunhão Cristã Resgate. Então, na outra vez que eu tive a oportunidade de falar das coisas de Deus, a gente trabalhou o que significava ser comunhão. Porque a identidade de uma pessoa fala de quem ela é, fala da característica dela, do caráter dela. Hoje a gente não tem muito isso, mas nos tempos antigos, os pais, quando iam dar os nomes, o nome tinha um peso, um significado. Então a gente está trabalhando, e já tem algumas semanas que eu tenho sido ensinado pelo Senhor, pela Escritura. Então a gente conversou sobre comunhão, o que é viver em comunhão, que Deus nos chama para a sua comunhão, que comunhão é viver em família, que comunhão não é andar sozinho, que comunhão não é só pensar nas suas coisas, é pensar em comum. E hoje a gente vai falar sobre a parte cristã. Hoje a gente vai falar o que é ser Cristo e o que é ser cristão. E de 3 dias para cá, eu estou estudando essa palavra na Bíblia e orando, pedindo ao Senhor. E de 3 dias para cá, meu irmão, eu senti de forma muito sutil, na minha alma, algumas sugestões que se levantaram e que eu achei que fosse uma voz que era minha. E como a gente está tratando de identidade, não só da igreja, do corpo de Jesus, a gente está falando muito isso aqui, que Deus está querendo tratar quem nós somos realmente nele. E eu posso já te falar, porque é o que eu tenho visto, que eu posso te falar sem desrespeitar a sua história que você passou até hoje, que quem você é hoje não é realmente quem você é. A minha ideia aqui, que eu creio que é o que Deus fala para mim, que Ele não quer desconstruir, jogar fora o que você viveu. Ele quer que você abra o teu entendimento. Então, o que Ele tem falado para mim, Saulo, a versão que você está vivendo até hoje de você mesmo, não é você. Não é realmente quem você é. E quando eu comecei a olhar para mim, para dentro de mim, e através das Escrituras, começar a descobrir quem eu sou, de 3 dias para cá eu comecei a sentir umas sugestões no meu ouvido, acordando com alguns sentimentos sem motivo, e eu percebi que isso é um levante do inferno, para que a gente não descubra quem realmente você é. Então, antes de começar isso aqui, hoje, olha que doideira, eu acordei, do nada, eu já acordei com uma sugestão, não vai dar certo. O que você falar, entenda, aumentou, né? Entenda, desde o que a minha psicóloga fala que eu tenho que falar as minhas intenções antes do que eu vou falar. O negócio não está em mim, não está em mim, não está no Sérgio, não está na Cintia. O negócio está na Bíblia, está em Cristo. Então, quando alguém se levanta para conhecer quem ele realmente é em Cristo, o diabo vai se levantar para que você não saiba. Então eu descobri de manhã, acordei de manhã já, isso veio de 2 dias, não vai dar certo. Você se enrolou tudo no que você queria falar, você está tudo misturado. Do nada essa sugestão. E eu recebi aquilo. E algumas acusações, né? Enfim, quando eu percebi, eu fui para o quarto e guerreei e orei. Então eu queria antes de qualquer coisa, porque eu sei, meu irmão, que o que está na palavra, se for gerado na tua vida, meu irmão, caramba, você vai ser... Existiu alguém mais motivado que Jesus? Existiu alguém mais feliz que Jesus? Existiu alguém que guerreava mais que abençoava igual a Jesus? Não. E o que Jesus era? Jesus, ele incorporou a palavra. Então, isso está disponível para mim e para você, meu irmão. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, que nós temos a forma de pensar de Cristo. E eu queria orar para que você lutasse contra você mesmo nessa noite. A gente tem um sério problema que a gente não consegue ouvir mais de meia hora. A gente já consegue querer levantar e ir embora. A fé vem pelo ouvir, meu. E ouvir não é só sentar aqui e ouvir, é de você ouvir de Deus, da Escritura. Então, por favor, se você tem essa consciência, que você sabe que você precisa descobrir quem você é, eu estou passando uma crise existencial que está me levando para Deus. Glória a Deus por isso. Então, se você tem essa necessidade de saber quem você é, para que você está aqui, qual é o propósito, você já percebeu que sua vida não é só trabalhar, não é só fazer dinheiro, de repente você já alcançou um status financeiro e viu que aquilo não te satisfez,
é porque, meu irmão, tem uma crise existencial dentro de você, que está te atraindo a descobrir quem você realmente é em Deus. É nas Escrituras. Amém? Então ora comigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós abrimos o nosso coração nesse momento mais uma vez, para receber da Tua semente, receber da Tua palavra. E, Senhor, assim como Esdras, Senhor, ele se levantou e se dispôs a ler. Houve uma disposição de coração, ele guerreou no seu coração, ele se colocou, ele se posicionou no seu coração. Nós nos posicionamos hoje, Senhor, diante de toda a voz do inferno, diante de toda a voz da nossa alma ferida, e que o Senhor está curando, e nós nos posicionamos, e hoje nós vamos aqui para receber da Tua palavra, para descobrir quem somos no Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito demoníaco, toda voz que a gente acha que é nossa, mas não é nossa, toda voz do inferno, toda sugestão na mente, toda sugestão na alma, que tá falando para reter, toda pessoa que chegou aqui, meu irmão, como eu, oprimido, era uma opressão, em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, todo espírito contrário ao conhecimento de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos chegar no propósito que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Abre tua Bíblia, por gentileza, em Hebreus 12. E eu ia ler esse texto lá no final. Só que para a gente não correr o risco de não dar tempo, eu quero ler ele agora. A palavra de Deus, cara, a Bíblia diz que a Escritura, eu percebi isso essa manhã, lê logo. A Bíblia fala, cara, que a Escritura Sagrada, ela entra no nosso espírito, divide aquilo que é alma e que é espírito. Ela interpreta os pensamentos do nosso coração. Então, a luta maior é para que a gente não leia e não medite na Bíblia. Essa é a luta maior. E saiba, perdão, o que você falou? Pensamentos e propósitos do coração. Então, a luta é para que você não descubra quem você é na palavra. E a Bíblia fala também que a Escritura ela é capaz de destruir fortalezas. E aí ele explica que fortalezas são essas. Toda estrutura, todo pensamento, raciocínio, pensa só, Deus está trabalhando com a gente o quê? Consciência, raciocínio, pensamento. A Bíblia fala que ela é apta para, ela derruba toda fortaleza que é um raciocínio, que é um pensamento contrário a Deus. Isso é o poder da Bíblia. Ela entra em você e ela começa a destruir pensamentos que você achava que tinha de si mesmo. Pensamentos que você achava que tinha de Deus. Pensamentos que você achava que tinha do seu próximo. Então a palavra de Deus derruba isso. As verdades, meu irmão, a religião cristã não é uma religião que você vai todo domingo sacrificar alguma coisa e voltar para casa. Não é isso. A religião cristã, desde quando Deus instituiu lá em Abraão, Deus estava querendo, quando Deus se apresentou para Abraão, existiam vários deuses. Existiam diversos deuses já. Muitos deuses. Como é que as pessoas trabalhavam com Deus? O Deus está irado. Opa, vou sacrificar. Deus ficou bonzinho e abençoou. Opa, meu Deus, era uma relação de barganha. As pessoas manipulavam os deuses. Se elas não sacrificassem, então Deus chega com uma religião nova. Ele fala, eu não sou assim. Eu falo no íntimo de você. Ele falou isso para Abraão, eu falo lá dentro, eu falo com a consciência. Eu não estou aqui para barganhar com você, eu estou aqui para... E se você estudar a palavra, você vai ver que ele queria habitar no meio do povo. Diferente de todos os outros deuses, mesmo. De todos os outros deuses. Então, é uma religião, e aí eu estou parando com esse negócio de falar que não é religião, desculpa. Porque é uma religião. Mas é a religião verdadeira. Isso é para mim, isso é a conclusão que eu tenho chegado. É uma religião verdadeira, é o que realmente te liga com quem você é. Então, ele trabalha a nossa consciência. A religião cristã, se você está entrando num sistema de ir ao domingo, volta para casa. Meu irmão, Deus está querendo falar, para aí, filho, eu quero trabalhar com a tua consciência, eu quero que você saiba quem você é realmente. Amém? Então, Hebreus 12 diz assim, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grandes testemunhas, isso aqui suponhamos que seja Paulo falando, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve
e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, tem que ler com calma, irmão, por causa do júbilo que lhe fora proposto, vírgula, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Eu acho isso interessantíssimo. Jesus desprezou a vergonha e não quem estava ofendendo ele. Isso é muito. E assentou-se à direita do trono de Deus. Aí ele fala, refletir. Olha o que Paulo está falando, meu irmão. Reflete. Refletir profundamente. Eu estou usando a versão da King James. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, ou seja, Jesus, para que vós não vos canseis, tampouco vos desanimeis. Hoje a gente vai falar sobre Cristo, o que é ser Cristo e o que é ser cristão. Só que eu creio que foi Deus que falou, ó, fala isso primeiro. Por quê? Isso estava lá no final, como eu falei. Meu irmão, a religião cristã, ela não é uma religião que existe prazer no sofrimento. Não é uma religião que a gente está falando aqui, domingo após domingo. Toma a tua cruz, toma a tua cruz. Meu irmão, Deus não quer que você sofra e tenha prazer no sofrimento. Não é isso. Aqui, Paulo, eu acredito que seja Paulo, porque a gente não sabe quem escreveu os livros de Hebreus. Ele está falando pela alegria que foi proposta. Então, meu irmão, existe uma alegria que foi proposta a Jesus para que ele suportasse a cruz. Uma alegria foi proposta para que Jesus suportasse a cruz. O John Piper diz que existia uma recompensa, sim. Existia uma recompensa, sim. Só que existe uma alegria que foi proposta. Por isso, por causa dessa alegria, ele suportou tudo que ele suportou. Só que a gente pensa, aí eu lembrei, lendo isso aqui, eu lembrei de Jesus falando, ó, eu deixo a minha paz eu vos dou. Ou então, a minha alegria, porque alegria faz parte de paz, não é verdade? Quem está em paz está alegre. A minha alegria eu vos dou, não como o mundo a dá. Então existe o que nós precisamos alinhar, nossa consciência do que é a alegria que Deus propõe. Que não tem nada a ver com a alegria que o mundo propõe. Não tem nada a ver com a alegria que situações estabilizadas financeiramente ou emocionalmente ou familiares propõem. Não tem nada a ver com isso. A alegria que Deus propôs para Jesus não era essa. E a gente vai conversar um pouquinho. Então, por causa dessa alegria, então, meu irmão, hoje aqui, Deus está falando para mim e para você, existe uma alegria que é proposta para você. Existe uma alegria que é proposta, existe uma paz que é proposta para você. Existe uma prosperidade que é proposta para você. Existe algo que é proposto para você. Mas os meus caminhos, como Isaías diz, os meus caminhos são mais altos que os seus. Esquece o que você pensa de alegria. Esquece. O cristianismo esquece tudo que você passou. Esquece. Agora você vai aprender coisas novas. Então, isso é. Então, nós estudamos aí o que é ser cristão. E a palavra cristão, infelizmente, hoje, ela causa repulsa em muita gente. Não é verdade? Quando alguém fala assim, eu sou cristão, meu irmão, o nego já, tu é homofóbico, tu é o dono da verdade, tu é aquele que sabe tudo e eu não sei nada, tu é aquele que me manda para o inferno e você vai para o céu. Então ela causa repulsa. A gente tem a fama de ser preconceituoso, arrogante, dono da verdade. Meu irmão, que contraste com o significado real dessa palavra. Que contraste. Os primeiros cristãos, a Bíblia fala que eles caíram na graça do povo. E lá em Atos, Sérgio até leu um pouquinho antes do que eu ia ler, o povo ficou, lá em Atos fala assim, que os discípulos eles eram tão parecidos com Jesus, que o povo começou a chamar eles de cristãos. Lá Atos fala, então eles começaram a ser chamados, eles não se autotitularam. O povo estava reconhecendo nos discípulos quem era Jesus. Ele, opa, esse cara é um seguidor de Jesus. Então o que aconteceu, cara, com essa palavra? O que aconteceu? A palavra cristão é regada a sangue, sabia disso? A palavra cristão é regada ao sangue, primeiro, ao sangue do nosso Jesus, que entregou a vida dele, o próprio sangue dele, por espontânea vontade, e ela também é regada pelos mártires cristãos,
por aqueles que falam, quem é mártir cristão? É aquele que falou assim, putz, cara, eu não sei quem eu sou, eu vou conhecer quem eu sou, eu vou para a Bíblia. Esses caras se transformaram em mártires. Que eles tomaram tanto a consciência de quem eles eram em Deus, que eles falam, caramba, cara. E aí eles se deram para que você e eu pudesse ter acesso a isso aqui hoje, meu irmão. Houve sangue regado a isso aqui. Teve sangue na terra, gente morreu para que a Bíblia chegasse na tua mão e na minha mão. Isso tem que, meu irmão, se isso não gerar em mim e você algo de desespero, e é realmente desespero para conhecer, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente está muito envolvido. Aqui, eu botei aqui, ó, e ela aparece a primeira vez em Atos 11, 26. Então, durante o ano completo, Barnabé e Saulo, a continuação da palavra que você leu, cara, isso para mim testificou no meu coração. Barnabé e Saulo reuniram com aquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E os discípulos foram pela primeira vez chamados. Eles não se auto-intitularam. Eles foram chamados por quem? Pela sociedade, cara. Pelos outros, por quem é de fora. De cristãos. Discípulos de Cristo. Aí, por gentileza, em Mateus 16, verso 13 a 25. Eu queria falar tudo, mas realmente eu não sei. Mas Deus vai dar graça para a gente aqui. Mateus 16, 13 a 25. Então, meu irmão, começa aí, ó, dá ordem para a tua alma. Está com sono, levanta, bebe água, toma um café, sei lá. Mas não deixa de receber o que a Bíblia está mostrando para a gente. Diz assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que você é João, outros dizem Elias, e ainda há quem diga, tu és Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a você por carne ou sangue, por gente, por estudo, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Jesus continuou, e ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro, porém, chamando à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor, para com isso, de nenhum modo você vai sofrer, de nenhum modo isso vai te acontecer. 23, e virando Jesus, repreendeu a Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a de Deus, mas os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua própria vida, ouça bem, quem quiser salvar a sua própria vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Contextualizando muito rápido. Israel, a gente está aprendendo isso, que quando a gente vai expor a palavra de Deus, a gente precisa contextualizar para que nada se perca. Israel vivia naquela época uma nação sob o domínio de outra. Quem mandava em Israel, mesmo dentro do seu próprio país, era Roma. Roma mandava, Roma cobrava impostos, Roma impunha. Eles viviam oprimidos por Roma. E havia uma promessa, desde 700, 1000, lá na verdade a promessa é lá no Jardim do Éden. Uma promessa de um libertador, um Messias, um Cristo, um rei excelente, que restituiria o reino ao povo. Então eles estavam aguardando alguém que os libertaria daquela opressão. E Jesus aparece no meio desse cenário. O povo esperando o oprimido, Jesus aparece. E começa a dar sinais de que ele era esse rei. Muitos tinham grandes expectativas sobre Jesus. Então,
O contexto daquela época era isso. Jesus estava andando, já tinha feito diversos milagres ali, já tinha multiplicado o pão 2 vezes para uma multidão, já tinha curado o cego, já tinha andado por sobre as águas. Então ele estava vendo, cara, esse é o nosso libertador. Aqui Jesus, então nesse momento, Jesus está formando 12 discípulos com milagres, porém esse aqui foi um momento marcante no ministério de Jesus. Aí eu coloquei aqui, né, a ordem desses fatos que a gente leu agora, eles não estão cronologicamente certos. Mas eu creio que ela está numa sequência que quer nos ensinar algo. Se você for estudar, você vai ver que isso não foi sequência, não é um fato que foi acontecendo. Mas o Espírito Santo conduziu o escritor a colocar isso numa sequência de ensino, que queria nos ensinar algo sobre Cristo. No verso 13, Jesus fala, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Será que Jesus não sabia o que falavam dele? Jesus era Deus. Jesus sabia o que as pessoas falavam dele. Mas ele pergunta para os seus discípulos. Eles queriam que os seus discípulos pensassem, refletissem. Ali, Jesus estava prestes a ensinar qual seria o fundamento em que a sua igreja seria edificada. Jesus ia lançar um fundamento ali. E é a primeira vez que, se eu não me engano, eu fiz uma pesquisa rápida, mas foi a primeira vez que Jesus fala igreja na Bíblia. Como a gente leu, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus queria que os discípulos pensassem, porque todo mundo vivia no automático. O povo naquela época vivia assim, o sacerdote está lá. O que o sacerdote mandou fazer? Isso, vamos lá, vamos fazer. Entregou agora, vamos voltar para a nossa vida. O povo vivia no automático. É como a gente vive muitas vezes dentro da igreja, no automático. Então Deus está chamando a gente a refletir. Aí Jesus fala, então ele estava prestes a lançar um fundamento. Isso é muito importante, cara. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isso precisa, eu botei aqui, né, está muito firme em nós. Jesus nos chama a refletir. Essa foi a primeira vez que Jesus falou igreja. Em 1 Coríntios 3:11, Paulo fala assim, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento para que a igreja seja edificada, para que você construa o edifício. A Bíblia nos chama de edifícios. Ninguém pode tirar esse fundamento. Então, se eu e você não conhecermos o fundamento da nossa vida, a gente vai construir, e esse versículo fala aqui, ó, esse versículo de 1 Coríntios fala, ninguém pode lançar outro fundamento. E você vai começar a construir em cima desse fundamento. E aí o material da tua edificação, da tua vida, ele vai ser provado, se é palha, se é ouro. Então, se a gente construir a nossa vida sem conhecer Jesus, irmão, vai desmoronar, a gente vai ter que voltar. E outra coisa, cara, a gente infelizmente numa época que eu ouvi de alguns amigos próximos, que falaram assim, CCR é muito arroz com feijão, eu gosto de coisa mais rebuscada, eu gosto de revelação. Meu irmão, se você parar e olhar para o espelho e falar assim, o que é fé, Saulo? O que é fundamento do cristianismo? O que é fé, Saulo? Tu vai gaguejar. Fé é aquilo que eu alcanço. Está errado, você vai gaguejar. Então a gente precisa voltar para o fundamento. Saulo, o que é comunhão? Comunhão é estar junto com os irmãos. Não, calma aí, meu irmão. Você precisa voltar para o fundamento. Então a gente aqui na CCR, a gente está aprendendo os fundamentos mesmo. A gente está aprendendo o que é ser cristão com o fundamento certo, sabendo o que é fé, sabendo o que é comunhão, dependendo do Senhor em tudo. Mas a gente não pode construir a nossa vida sem saber. A árvore se conhece pelo fruto. Acho que a Bíblia que fala isso, eu não lembro onde é que estava escrito isso, mas me veio essa frase. A árvore se conhece pelo fruto. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu sei o que é fé. Mas o nosso fruto da nossa vida mostra que a gente não sabe. Ou que está distorcido. Então, onde que está a fé? Está na Bíblia, meu irmão. Vai estudar, vai saber. O processo de autoconhecimento passa primeiro por você buscar quem é Deus. Quando você tem interesse em buscar quem é Deus, você vai começar a se autoconhecer. Aí você vai, a gente vai caminhar. Muitas vezes não entendendo os nossos problemas da vida. A gente precisa voltar para os fundamentos básicos. Eu botei aqui, ó, o exemplo de José. Se você for parar para ler a história de José, meu irmão, o cara sofreu, foi preso, foi injustiçado, sofreu, meu irmão. Mas tinha uma convicção dentro dele. Eu gosto de um cara que diz assim, Deus tem paz com você. Deus tem paz com você. Que isso, Saulo? Por causa de Jesus, Deus tem paz com a humanidade. Saiba, meu irmão, você não está em débito
com Deus por causa de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, você não está mais em débito com Deus. Agora eu te pergunto, você tem paz com Deus? Eu tenho paz com Deus? Eu tenho paz com Deus? O problema não está em Deus ter paz comigo, é eu que não estou tendo paz com Deus. Por quê? Por que José, meu irmão, a história de José era para José ser um cara completamente se matar? Se a Bíblia fala assim, e José se suicidou, eu falei, pô, é claro, pelo que ele passou, o mais certo era ele se matar mesmo. Vai estudar, vai ver como é. E mesmo assim ele tinha uma convicção dentro dele. Ele tinha uma convicção, Deus falou, mas você está na cadeia, mas Deus falou. Mas você está, caraca, você sonhou que você seria um rei, esse era o sonho que ele tinha. Você está na cadeia agora. Não, mas Deus falou. Aí ele começou a interpretar sonhos dos outros. Ele começou a promover a felicidade dos outros, dentro da cadeia. E ainda assim foi esquecido. Meu irmão, o que é isso, cara? Esse cara sabia quem ele era, sabia quem era Deus. Se a gente souber isso, nenhum problema. Eu não sei que você está, sei lá, cara, essa frase parece até meio clichê. Eu não sei o que você está passando, né? Porque tanta gente fala isso. Mas se nós soubermos quem Deus é e quem nós realmente somos, nenhum problema vai parar a gente. A gente vai ter luta, tristeza, aflição, que a Bíblia não fala a Bíblia fala que a gente vai ter. Só que a gente vai ter uma certeza, uma fé no nosso coração. A gente precisa voltar para os fundamentos bíblicos, realmente pregar o arroz e feijão. Então, esse momento aqui era um momento crucial na vida de Jesus. Ele fez uma intrigante distinção, eu coloquei aqui. Como anda, como as pessoas falam, quem diz as pessoas que eu sou? Jesus estava perguntando assim, Jesus veio para os judeus, saiba disso. Jesus veio para os judeus. E porque os judeus os rejeitaram, o evangelho chegou a nós. Isso tudo fazia parte do plano de Deus. Mas ele veio ali, principalmente, ele veio para o judeu. E quem era o povo que ele falou aqui? Quem é o povo de Jesus? Era o povo dele, brother. Brother, desculpa. É domingo de manhã. Era o povo dele, cara. Não era gente lá de fora, não. Jesus não perguntou. É lógico que tinha gente também de fora. Mas a maioria era dele, povo dele. Quem o povo? Como anda o discernimento do povo a respeito de Deus? Jesus perguntou. Um é João Batista, ou uns dizem que você é João Batista, ou seja, eles conheciam quem era João Batista. Outros dizem que você é Elias. Eles conheciam quem eram Elias. Eles não eram gente que não sabia. Você chega ali agora, quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é Elias? Quê? Não sei o que é isso, você perguntar ali fora, né? A gente sabe. Então, como é que anda o pensamento? Ele está se revelando para o povo judeu. As multidões sempre seguiram um profeta humano, intermediário. Alguém que intermediasse o relacionamento daquela pessoa com Deus. E Deus entre eles. Isso está lá em João 6, versículo 26 e 27. Eu esqueci de colocar aqui, mas se você quiser, dá uma olhadinha lá. E quando Jesus vem, ele fala, acabou esse negócio. Antes você precisava de um sacerdote para interceder entre você e Deus. Agora eu promovi todo mundo a sacerdote. É isso que Jesus fez. Jesus promoveu, a Bíblia fala isso, não estou tirando isso da minha, isso é, Jesus promoveu todo mundo a sacerdote. Então a gente não pode achar que vida cristã é domingo a domingo somente, cara. E achar que a gente vai viver a nossa vida durante a semana e ver, não, você é um sacerdote. O que significa ser um sacerdote? Sacerdote intercede pelos outros. Sacerdote intercede a favor dos outros. Então Jesus promoveu todo mundo. Aí ele fala assim, ó, e continuando o texto, ele fala assim, eu afirmo, João 6, 26, não precisa abrir não, só ouve, que eu preciso correr. Jesus fala assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando, estava todo mundo atrás de Jesus. Jesus vai para lá, aquele bonde ia lá, Jesus vai para cá, aquele bonde ia para lá. Aí Jesus fala assim, ó, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. E não porque entenderam os milagres que eu fiz. Outras versões dizem, porque creram em mim. Jesus está falando assim, aí ele fala, não trabalhem a fim de consumir a comida que se estraga. Trabalhem a fim de consumir a comida que dura para a vida eterna. Irmão, isso aqui mexeu comigo. Será que os milagres que Deus fez, eu posso citar um milagre que Deus fez na minha vida. Será que ele produziu a consciência que ele deveria produzir? Quando Deus faz um milagre na minha vida, qual é a consciência que está produzindo ali na tua vida? É isso que ele falou aqui. Os milagres que eu estou fazendo na vida de vocês, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Israel era um povo ensimesmado. Tomou Deus para si. Por isso, a gente está estudando sobre isso. Israel falou assim para mim, Deus é meu. Vocês são impuros, eu sou santo. Israel era um povo ensimesmado.
E esse tem sido o nosso problema. Esse tem sido o problema, desculpa, meu e seu. Olhamos para Deus buscando tirar algo dele para suprir uma necessidade, que às vezes nem necessidade é, meu irmão. Que às vezes nem necessidade é. Eu tenho um sério problema com esse negócio de falar que Deus vai realizar teus mimos, brother. Honestamente. Isso não, eu não sei se eu estou amadurecendo, né? Eu estou no processo de amadurecimento, lógico que eu estou. Mas isso me incomoda. Não sei, realmente não sei. Mas enfim, a gente às vezes olha para Deus como quer tirar alguma coisa de Deus, para benefício. Esse era o povo. Onde está o milagre? Vou lá, pum. Onde está? Na hora de ouvir a palavra, na hora que ele mandou a palavra, cara. Tem um texto que ele fala, quando ele falou a verdade, a maior galera deixou de seguir ele. A maior galera deixou de seguir ele. Aqueles que buscavam pelo milagre, aí Jesus falou assim para os 12, e vocês? Vão querer também? Vão embora também? Meu irmão, hoje, olha só, meu irmão, você precisa olhar isso a visão de Jesus. Jesus não se importava em ter um monte de gente próximo dele. Hoje o que tem de gente, às vezes nós, querendo segurar pessoas próximas na igreja, a gente amolda o evangelho para segurar a gente na igreja, meu irmão. Misericórdia, Jesus não era assim, chegou para os 12 e falou, e vocês, vão também? Aí Pedro, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, fala assim, ó, para onde nós iremos? Só você tem palavra de vida eterna. Então, João 7,34 fala assim, no último dia e mais importante, no último dia e mais importante, só ouve, Jesus se levantou no meio da festa e falou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele falou que aquele que crê nele, do interior dele vai fluir. Aos olhos de Jesus, nós somos ribeiros. Aos olhos de Jesus, nós chegamos para ele para pedir, mas ele nos dá tanto que a gente começa a distribuir. Esse é o olho que Deus tem para você, meu irmão. Esse é o olho que Deus tem para você. Alguém que chega para ele, porque todo mundo depende dele, sem ele nada a gente pode fazer. Alguém que clama para ele, mas quando recebe, reparte. Não toma para si, Deus é meu, eu vou para o inferno e você vai para o céu. Não, pelo amor de Deus. A gente precisa mudar essa coisa. Nós somos fonte, ribeiro. Jesus mesmo falou, aquele que crê em mim, do seu interior vai fluir rio de água viva. E água é para quê? Água é para matar sede, brother. Água é para lavar, água é para limpar. E quem que ele está falando? Vá alimentar outros, meu irmão. Vai, por isso que eu estou te falando, por isso que eu fico às vezes confrontado comigo mesmo. Eu já ouvi tanto sobre o amor de Deus, tanto que Deus é bom. Isso, entenda, eu não estou falando indo contra louvores, não é isso. A gente tem que cantar mesmo. A gente tem que cantar mesmo, que Deus é bom. Todo dia a gente tem que afirmar isso. Mas eu já ouvi tanto sobre isso, mas o que eu fiz com isso até hoje? O que eu fiz com essa, Deus é bom, Deus cuida de você. O que isso está gerando dentro de mim? Deus... Não, cara, ele está falando, vai fluir, meu irmão. Eu te dei, reparte. Eu te dei, olha para quem está no teu trabalho ao redor de você lá. Vai ter alguém com sede. Tem alguém com sede lá. E aí, vai fluir ou vai reter? Jesus pergunta para mim, e aí, Saulo, vai fluir ou vai reter? E de um tempo lá cá eu falo assim, eu vou fluir. Só que às vezes eu estou encarando e eu estou conhecendo quem realmente eu sou. Eu estou conhecendo quem realmente eu sou quando eu resolvi ser cristão de verdade. Eu estou descobrindo quem é realmente eu sou. Sabe quem eu sou, irmão? Isso aqui não é autocomiseração, nem autopiedade, não. Eu sou alguém que só quero as coisas para mim. Eu sou alguém que só pensa no meu bem-estar. Eu estou estudando a parábola do... Misericórdia, já está acabando. Caraca, eu vou voar aqui. Eu estou estudando a parábola do bom samaritano, meu irmão. Misericórdia, depois no outro dia a gente fala. Jesus recebia de Deus, dava graças e compartilhava. Olha que maravilhoso, Jesus pegava o pão, Deus, muito obrigado. Pum, repartia, ele não retia, amém? Qual é a comida que permanece para a vida eterna? João, que ele mandou a gente comer. João 4, 31 a 34 fala assim, essa passagem aqui foi a passagem da mulher samaritana que Jesus tem um diálogo e os discípulos tinham ido comprar comida. Quando eles voltaram, Jesus, come a comida, Jesus, tu está com fome? Aí ele falou, não, cara, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então qual é a comida que permanece para a vida eterna? Fazer a vontade de Deus. E aí eu lembrei também, em Mateus 4,34, quando Jesus estava sendo tentado no deserto. Jesus estava 40 dias, e aí eu não sei, eu acho que ele não bebeu água, não diz lá. Acho que ele estava 40 dias só de jejum, sem beber nada. E aí chega o diabo e fala assim, ó, aqui ó, tem pão aqui, tem pedra aqui.
A tua palavra diz, teu pai diz, que você, se você estiver com fome, você transforma essas pedras em pães, algo assim. Transforma essa pedra em pão e come. O que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então o que é fazer a vontade de Deus? É a palavra que sai da boca de Deus. E como é que a gente ouve a palavra de Deus? Acorda aí, meu irmão. Como é que a gente ouve a palavra de Deus, meu irmão? Conhecendo a Escritura, se dispondo no seu coração a insistir em ler as Escrituras, se dispondo no seu coração a insistir em estudar as Escrituras, porque tudo vai se levantar, pode ter certeza. Mas se você insistir, o próprio Jesus falou, quem bate, encontra. Quem procura, acha. E aquele que bate a porta vai se abrir. É só insistir, meu irmão. É só insistir. Qual é o lugar mais confiável em que eu posso ouvir a palavra de Deus sem interferência? É no culto? É no culto, mas pode ter interferência. Pode ter interferência, às vezes, de um pastor, de alguém que está aqui na frente, às vezes chateado e acaba falando um pouco de si, ou seja, tem interferência. O lugar mais confiável, onde você pode ouvir a voz de Deus, é no teu quarto, estudando, orando, jejuando, descobrindo a palavra de Deus. Insiste, meu irmão. Osés 4:6 fala assim, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. O povo de Deus, nós estamos nos perdendo porque a gente não conhece quem a gente é e quem Deus é, e quem é o próximo. Por isso o povo está se perdendo. Tem rejeitado a minha instrução. E aqui ele já fala uma palavra mais para o sacerdote. A gente não vai entrar. Vamos voltar ao fundamento que é Cristo, amém? Vamos voltar ao texto base aqui. Mateus 16, verso 15. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Interpelar, meu irmão, é pedir explicação de um modo inquisitivo. Interpelar é exigir esclarecimentos por meio de uma intimação. Jesus não chegou assim, que legal, rapaz, e você? Quem diz que eu sou? Não. Jesus falou assim, cara, você tem uma responsabilidade para com todo mundo. Quem eu sou para você? Me fala. Isso que Jesus está falando. Porque a multidão, meu irmão, ela vai querer sempre o pão. O discípulo vai querer ser igual a Jesus. Jesus não despreza ninguém que chega a ele. Ele não faz acepção de pessoas. Se a gente ajuda, eu estava conversando outro dia com o Douglas, meu amigo aqui. A gente às vezes ajuda alguém na rua e fala assim, boba, mas o que você vai fazer com o meu dinheiro? O que você vai fazer? Você vai procurar emprego. Aí você ajuda, o cara não procura. E aí você, não vou te ajudar não, meu irmão. Tu não quer nada. Jesus não é assim não, brother. Jesus não é assim não. Jesus, ele conte por que ele não é assim? Porque a natureza dele é se doar. Então ele vai dando, meu irmão. É lógico que existe uma hora que o copo vai encher, a Bíblia fala isso. Existe um tempo do tempo do julgamento, que ele vai cobrar tudo aquilo que ele deu pra gente, ele vai cobrar o que a gente fez. Mas enquanto esse tempo não chegar, você pode ir cair 20 mil vezes, mas ele vai continuar te dando graça. Ele vai por quê? Ele vai continuar te dando. Então a gente é que precisa acordar. O discípulo quer ser como mestre. Aí ele, Mateus 16, versículo 16 fala assim, e Simão respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que o Senhor afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a ti por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. A revelação de quem é Jesus só pode vir do céu. Só pode vir do céu, só Deus. E a pergunta que eu queria perguntar, o que significa ser Cristo? Jesus estava passando por um momento importante. Até aquele momento ele estava fazendo milagre, curando todo mundo. Estava só fazendo bem, socorrendo, ressuscitando gente. Quando chega nesse momento aqui, Jesus começou a explicar claramente o que significava ser o Cristo. Claramente, a palavra diz. Ele começou a falar, ele começou a explicar, o verso 21 fala assim, ele começou a explicar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse. E que muitas injustiças na mão dos anciãos. Ao terceiro dia, e os chefes dos sacerdotes os escreveu para que até ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Chega um momento da nossa vida, da nossa caminhada cristã, que eu preciso saber quem é Cristo. Cristo me libertou. Ok, mas o que vem antes disso? Ele me libertou, ele morreu para me libertar. Tá, mas o que veio antes dele morrer? O que vem antes? Meu Deus, o que vem antes de tudo é uma consciência. É uma identidade. Cristo fez aquilo tudo porque ele tinha uma consciência, uma identidade. Em João 10,14 fala assim, eu sou o bom pastor, Jesus falando, eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu entrego a minha vida pelas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, somos nós, os quais devo da mesma maneira fazer, ou seja, trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Porque esse é o motivo, presta atenção, esse é o motivo porque o Pai me ama. Porque eu entrego a minha vida para tomar de volta. Ninguém a tira de mim. Ninguém a tira de mim. Eu entrego a minha vida de espontânea vontade. E por causa disso, o Pai amava ele. Você está entendendo a identidade de Cristo? Tem o poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Ou seja, entrega a sua vida. Esse é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Entendimento de missão. Ser o Cristo significa se ofertar, se doar de espontânea vontade. Ou então, ser cristão significa se ofertar, se doar de espontânea vontade. A Bíblia fala que desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto. Saiba que o mundo só foi criado porque Jesus ofereceu a vida dele. O mundo só existe, o universo só existe, o universo é sustentado por um ato de doação, meu irmão. O universo é sustentado por um sacrifício. Tira Jesus, o que deveria acontecer? Deus tinha que destruir tudo. Se não houvesse o sacrifício de Jesus lá antes da fundação, Deus tinha que destruir tudo. Por quê? Porque pecamos. Então, o sacrifício de Cristo, a consciência em se doar, sustenta o universo, meu irmão. A Bíblia chama essa consciência de amor. A Bíblia chama essa consciência de amor. João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofertou. Então, um dos fundamentos que a igreja de Cristo é edificada é a doação espontânea, é o serviço, é algo sacrificial. Por quê? Por entendimento de uma alegria proposta. Tem uma alegria que foi proposta para você e para mim, meu. E por causa disso a gente se oferece. Meu Deus, tem que correr. Cristo, o Messias, também significa ungido. Pedi 15, Pedi 15, então. Desculpa, gente. Vou terminar. Se não der também, eu vou pular algumas coisas. Cristo significa também ungido. Oi? Amém, amém. Cristo também significa ungido, Messias. E hoje a palavra ungido se perdeu. O significado da palavra ungido se perdeu. Falo isso porque eu perguntei para mim mesmo. O que é ungido hoje? É alguém que tem uma boa palavra. O que é ungido hoje? É alguém que... Não estou falando de você, lógico, minha irmã. É alguém que toca um violão, que toca lá na minha alma. Pô, esse cara é ungido, cara. O que é alguém... Pô, Não, meu irmão, peraí, calma aí. Ungido não é isso não, meu irmão. Faz parte. Faz parte. Mas ungido, e não é isso. Virou sinônimo de e também muitas vezes vira sinônimo de poder. O cara é do poder, o cara é ungido. Não, não. Certa vez Jesus estava no templo, no meio dos fariseus lá. Ele levantou, pegou as escrituras, pegou a Bíblia que eu e você lemos e leu Isaías 61, escrito há 700 anos antes. Jesus levantou e falou assim, Jesus lendo, tá? Imagina isso aí na tua cabeça, Jesus no templo lendo. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para anunciar. O Senhor me ungiu para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade, libertar aos cativos do mundo das trevas e aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinza. Jesus levantou, leu isso tudo e falou assim, ó, hoje essa profecia se cumpre, eu sou o cara. Sabe o que gerou nos outros, meu irmão? Inveja. Sabe o que gerou nos religiosos das épocas? Inveja. Quando alguém se levanta e fala assim, meu irmão, se começa a se posicionar do teu lado como alguém que quer servir, o que é gerado no teu coração e no meu coração? É inveja? Ou é alguém que te inspira a ser como Jesus? Ungido, meu irmão, é anunciar, é consolar. Ungido para uma missão. Jesus cumpriu tudo aquilo que ele conseguiu morrer
na cruz por causa da unção que ele tinha, por causa do Espírito Santo que estava sobre ele. Quem capacitou Jesus para essa missão foi o Espírito Santo, cara. O Espírito Santo que sustentou Jesus. Hoje o Espírito e a unção é derramado sobre todo o que crê. Esse Espírito que havia em Jesus e essa unção não está mais só sobre um homem. Jesus falou, eu deixo-vos o meu Espírito. Eu não esqueci de botar aqui, existia uma promessa em Joel. Eu botei aqui, Pedro leu no meio do povo. Enfim, em Joel falava assim, Deus falava lá no Velho Testamento, vai chegar uma hora que eu vou derramar o meu Espírito sobre todo mundo. Vai chegar uma hora que não vai ser, o cara é escravo, o cara é miserável, o meu Espírito está sobre ele. Mas o meu Espírito está sobre ele, é para todo mundo. Então isso está disponível, meu irmão, para mim, para você, mas para quê? Para capacitar a gente a se entregar, capacitar a gente a cumprir. E eu queria ler esse comentário aqui rapidinho. Eu estou lendo um livro muito bom que a minha sogra me emprestou, que diz Atos, e a igreja se fez missões. E o cara fez um comentário aqui que meu irmão mexeu muito comigo. Ele fala assim, fitando os olhos sem proveito. Os discípulos não deveriam ficar com os olhos fitos no céu. Quando Jesus subiu, os discípulos ficaram assim, extasiados. Jesus, quando ele subiu, foi embora, né? Os discípulos não deveriam ficar com os olhos fitos no céu. Jesus voltaria mais tarde. Nesse ínterim, haveria o serviço de Cristo para fazer. A contemplação, preste atenção, meu irmão, a contemplação que não nos leva a enfrentar os deveres cristãos com zelo e ardor, não tem proveito. Não tem proveito. Não tem proveito. O Novo Testamento tem muitos mistérios transcendentes, e tem mesmo. A expiação pelo pecados e outros. Existe o perigo de nos ocuparmos com os mistérios da Trindade e nos esquecermos do próprio Senhor, de nos dedicarmos ao estudo da expiação, que viemos a nos esquecer daqueles pelos quais Jesus morreu. O que ele está falando aqui, que a gente vem aqui, aí ele continua, isso aqui mexeu muito comigo, a comunhão com o Senhor e a adoração em conjunto, isso aqui, é isso aqui que a gente está tendo hoje, com o povo de Deus, muitas vezes trazem experiências arrebatadoras. Quantas vezes a gente tem louvores aqui, pregações aqui, que a gente entra num êxtase, meu Deus, que banquete, Senhor, que revelação da Tua palavra, que momento maravilhoso, de ser tocado na alma, de chorar na Tua presença, de se renovar as Tuas forças, como foi ministrado hoje aqui. Segundo o plano de Deus, preste atenção, as emoções assim despertadas, ou seja, aquilo que gerou dentro de você, visam o propósito de nos inspirar às ações. Sentimentos que evaporam sem produzir frutos, levam certamente ao fracasso quanto ao exercício da energia espiritual. Aí ele conclui assim, depois da transfiguração, tudo que a gente passa aqui da presença de Deus não chega nem perto do que João, Pedro e Tiago viram na transfiguração de Jesus. Eles viram Jesus glorificado como ele viria na sua volta, creio eu. Depois da transfiguração, Jesus levou os seus discípulos ao vale, onde lhe aguardava trabalho espiritual. Sempre há um caminho que leva do monte da visão ao vale do serviço. O que significa isso? O que você vai fazer com o que eu... Vou falar para mim, né? O que eu vou fazer com isso aqui que eu estou recebendo hoje? Será que a gente vai ficar aguardando para a semana que vem receber mais? Será que o sentimento que gerou aqui no nosso coração hoje, isso tem que ser convertido em quê? Em serviço lá fora. Tem que ser convertido em você e eu chegarmos amanhã no nosso trabalho e não enxergarmos aquele lugar como uma fonte de renda. Enxergarmos aquele lugar que Deus me capacitou ontem para poder fluir aqui. Quem está precisando, Jesus? Quem está precisando, Jesus? Quem está precisando? É isso que as reuniões devem produzir na gente. Embora a gente chegue aqui muitas vezes, é lógico que nós temos momentos cansativos, que a gente está afadigado e precisa mesmo de um renovo. É isso que uma reunião deve produzir na gente. Joel 2:28, a promessa do derramamento do Espírito Santo. A igreja é edificada sobre o fundamento do serviço. Isso é ser cristão. Serviço. Segunda pergunta, estou terminando. Segunda pergunta, quem sou eu diante dessa verdade? Jesus expôs uma verdade ali. Pedro, legal isso aqui. Senhor, você é o Filho de Deus. Caraca, velho, se hoje você pode falar assim, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados. Cara, quem revelou isso dentro de você e de mim foi o próprio Deus.
e você é bem-aventurado por isso. Foi o próprio Jesus que falou, meu irmão. Foi o próprio Jesus que falou. Bem-aventurado é você, Pedro. Sabe o que significa bem-aventurado? Estava estudando. Não tem palavras para descrever o que significa bem-aventurado. E aí, a palavra mais próxima que encontraram na hora de traduzir a Bíblia era feliz. Só que eu gosto de um cara, Paulo Capelletti, que ele fala que bem-aventurado é incelsado. O cara é cheio do céu. Jesus fala isso para Pedro. Só de você, se você e eu desenvolvemos essa consciência e entrarmos nisso, só da gente saber que Jesus é o Filho de Deus, já deve produzir uma alegria na nossa vida, meu. Eu tenho orado para que Deus restaure a minha alegria da salvação, cara. Eu tenho orado pela manhã, Senhor, me dá uma semana alegre, cara. Eu não quero ser abalado pelos problemas. Eu quero alegria, que nem Davi orou. Restaura a alegria da salvação. Eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurado. Nós temos o Salvador, amém? Quem sou eu diante dessa verdade? Deus me revela quem eu sou. Olha o que Jesus fala aqui, no verso 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro. Cara, o que me chamou a atenção aqui foi da mesma maneira. Jesus falou assim, da mesma maneira eu digo que você é Pedro. Que maneira é essa? Primeiro Pedro falou, tu és o Cristo. Aí ele falou assim, Pedro, é Deus que revelou isso para você. Da mesma maneira eu digo, ele como filho de Deus, como Deus, fala assim, você é Pedro. O que significa isso? Da mesma maneira que não tem como conhecer a Deus sem que o próprio Deus se revele, amém? Foi o que a gente falou aqui? Não tem como eu saber quem eu sou se Deus não me revelar. Não tem como você descobrir quem você é se Deus não te revelar. É isso que Jesus estava falando. Da mesma maneira, eu, Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, te digo, tu és Pedro. Onde você vai descobrir quem você é? Conhecendo a Deus, meu irmão. E aí ele vai falar quem você é. Não tem como a gente conhecer a gente se não for por esse caminho. O próprio Jesus falou. Da mesma maneira eu digo, tu és Pedro. E essa versão que você está vivendo hoje, por isso que eu falo, para mim primeiramente, essa versão que eu estou vivendo hoje não é o verdadeiro eu. Não é o verdadeiro você. Não é o verdadeiro gente. Se ache em Cristo. Estude as Escrituras. Ele está te esperando, meu irmão. Ele está te esperando. O próprio Cristo está te esperando. Existe um comentário de um grande avivalista, que é o Moody. Ele fala assim, orei por fé. E pensei que qualquer dia a fé baixaria em mim. E me atingiria como um relâmpago. Mas a fé não pareceu vir. Orei por fé, fui ao culto, estou lá domingo a domingo, estou lá até lendo a Bíblia, e a fé não veio. Mas um dia eu lembrei de Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, abri a minha Bíblia e comecei a estudar. E a fé vem crescendo desde então. A fé vem crescendo desde então. Uma igreja que... aí ele fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão. Vou pular. Uma igreja que avança. Cristão no trabalho, cristão na faculdade. Alguém que quando fala sai vida. Alguém com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, a gente vai ligar na terra a vontade de Deus. Só que o que a gente está ligando na terra? Porque Jesus fala isso, a minha igreja é tão poderosa que eu vou dar a chave do reino para ela. O que ela falar na terra vai ser feito no céu. Meu irmão, o que a gente tem falado na terra? Com a mente de Cristo, a gente vai ligar na terra a vontade de Deus, no céu. Aí ele vai falar, opa, essa é a minha vontade, então está ligado. Vai acontecer. Pedro, significa do grego, Petros, Sérgio trouxe essa palavra aqui outro dia. Grego, a palavra Pedro significa Petros, que significa fragmento de rocha. Rochinha, pequena rocha. E quando Jesus fala assim, e sobre esta pedra, a palavra usada do grego foi Petra, que significa rocha firme, fundamento, grande rocha. O que significa? Primeira coisa, que existe um problema na interpretação. Homem nenhum consegue suportar e ser fundamento para a igreja. A gente não consegue, nossos ombros não aguentam, nós somos pecadores, a gente vai se corromper, a gente vai visar o lucro próprio, homem não consegue. Então quando ele fala sobre esta pedra, ele estava falando que era ele, sobre esta pedra, a rocha. Mais ainda, ele estava falando sobre a consciência do que é ser Cristo. Sobre essa consciência de doação, de serviço, de amor, de sacrifício,
eu vou construir a minha igreja. Então, em quem nós somos? Tu é Pedro, cara, tu é um fragmento da rocha. Você é um pedacinho dessa realidade, cara. João fala assim, João 15 fala assim, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, amém? E eu queria finalizar, cara, com a terceira pergunta que me veio. São 3 perguntas que me veio. O que significa ser Cristo? Quem eu sou diante dessa realidade? E o que significa ser o anticristo? O que significa ser o anticristo? Tão falado. A gente pensa logo numa pessoa. A gente pensa logo num líder. A gente pensa logo, eu também, a gente pensa, eu me coloco, tá, irmão? A gente pensa logo em alguém, um dominador. Porém, a Bíblia fala, num sistema, exatamente. Porém, a Bíblia fala lá em 1 João, o espírito do anticristo está no meio de vós. A gente pensa logo numa pessoa. Só que o espírito do anticristo, ele está agindo aonde? Aqui, ó. Na tua vida e na minha vida. O espírito do anticristo está agindo. Eu queria tirar um pouco os olhos da... Porque existe um líder que vai ser mau, que a Bíblia fala. Mas tira um pouco a visão de uma pessoa. E não se assuste se esse líder vier do meio da igreja. Não se assuste. Tá? Porque ele fala assim, o espírito do anticristo está onde? Fora? Não, ele está no meio de vós. Não se assuste se surgir um líder cristão e aquele cara for um anticristo. Meu irmão, eu não vou me arriscar a interpretar Apocalipse. Misericórdia, meu irmão. Não quero, não é isso. Mas por essa fala de João dá para a gente ter uma ideia. Então, pense numa coisa. O que é o espírito do anticristo? Ele quer impedir que cristãos assumam o seu lugar. Então, se essa tua guerra, que você... Ele age na mente, ele age na consciência, é um pensamento. A gente fala assim, Jesus me salvou para me livrar do inferno. Olha isso. É verdade? É verdade. Fato. Só que Jesus veio me salvar de uma consciência, de um pensamento que gera perdição. Então Jesus Cristo não veio, ele veio me salvar de uma forma de pensar que leva ao inferno. Então toda luta que você tem, que você deve lutar com unhas e dentes, para não olhar para si, porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus. E o resto, tudo Deus vai prover para você. Calma, tudo que você precisa, Deus vai prover. Ouvi um cara falar outro dia, falando assim, que aquilo me causou em mim. Quem quer te dar tudo que você quer não é Deus, é o diabo. Quem quer te dar tudo que você quer não é Deus. Quem quer realizar todos os seus sonhos não é Deus, é o diabo. Deus dá aquilo que você precisa. Deus dá aquilo que você precisa. Ele está agindo no nosso meio e a gente tem que lutar contra ele. Tudo aquilo que se levanta para tirar você de ser um cara que se oferta, que se dá primeiramente, onde está? Não vou passar mais de frente de quem está precisando do meu lado, vou fazer uma oração, vou fazer alguma coisa. Vai se levantar um espírito do anticristo. Vai não, ele já está no meio de nós. Então a gente tem que guerrear contra ele. Aí ele fala, por que eu estou falando isso? Lá no versículo 22, Jesus fala assim, então depois que Jesus falou que ia sofrer, vou sofrer injustiça, o próprio Jesus, vou sofrer injustiça, vou não ser, mas vou ressuscitar. Ele falou, né? Eu vou ressuscitar. E aí, o que Pedro fala, cara? Que isso, Senhor? Não, vem cá. O mesmo cara que foi bem-aventurado. Não, Senhor, para com isso. Você sofrer? Que isso, cara? Tu nasceu para isso não, cara. Aí em outra versão fala assim, Deus tenha compaixão de ti. Meu irmão, quando Jesus ouviu isso, ele reconheceu o espírito do anticristo. Ele reconheceu o espírito do anticristo. Aí o que Jesus fala para ele? Jesus fala uma frase, cara, que me deixa muito emocionado. Da humanidade de Jesus. Ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Falando para Pedro. Você é uma pedra de tropeço para mim. O que Jesus está falando ali, cara? Ele estava admitindo uma fraqueza. Você é uma pedra de tropeço para mim. Sabe o que é pedra de tropeço para Jesus? É viver para si. O que Pedro estava falando para Jesus? A mesma coisa que o diabo quis fazer lá na tentação. Que isso, cara? Você tem poder? Usa o poder que Deus te deu para si, cara.
Usa o poder que Deus te deu para satisfazer as tuas vontades, os teus sonhos, os teus objetivos de vida. Quando Jesus ouviu isso, ele, caramba, cara, se eu ouvir isso aí, então o que é escândalo para Jesus é viver para si. E escândalo para a gente deve ser viver para a gente mesmo. Viver para si, viver para realizar os seus sonhos, os meus sonhos. Isso é o espírito do anticristo, brother. E ele está no nosso meio, está todo. Deus tinha tanta. Estou acabando, vou acabar agora. Deus tinha tanta. Ficou tão irado com o povo de Israel, que o povo ia domingo após domingo no templo, sacrificava boi pra caraca, era uma sangria que só. Mas Jesus falou assim: vocês estão fazendo isso tudo e é repugnante para mim. Por quê? Está cada um vivendo para si. O espírito do anticristo, meu irmão. Que Deus tenha para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Porque você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Um pensamento sutil e inocente, brother. Um pensamento sutil e inocente. Que isso, cara? Você não foi feito para sofrer, não, cara. Que isso, cara? Vai trabalhar, vai fazer a tua vida. Vai alcançar teus objetivos. Pensamento do anticristo. Pensamento do anticristo. Fica tranquilo, meu irmão. Deus tem tudo, Deus provê tudo para os filhos dele. Quem faz a vontade dele, Deus provê, meu irmão. Aí ele fala uma frase que eu queria terminar aqui. E realmente eu terminei, glória a Deus. Ele fala assim, ó, olha o que eu falei lá em cima. Uma sequência de fatos, não cronológicos, mas uma sequência de ensinamentos, que queriam produzir um ensinamento. Olha o que Jesus termina quando ele fala para isso. Quando Pedro falou isso para ele, sai para lá, Pedro. Sai para lá, Satanás. Você é como pedra de tropeço para mim. Jesus fala assim, ó, vira para todo mundo, fala assim, se você quer me seguir, se não é condicional, se você quer me seguir, quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Venha, tome a tua cruz e siga-me. Aí ele fala uma coisa que mexe muito comigo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Jesus não estava falando isso para quem é do mundo. Jesus estava falando isso para quem é discípulo dele. Jesus está falando assim, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, vai encontrar. Jesus está falando assim, meu irmão, para de usar Deus para se salvar. Para de querer ser santo para alcançar a salvação. A salvação é comprada por preço de sangue. A salvação não é merecimento, ela é comprada por preço de sangue. Para de querer fazer as coisas de Deus para poder se salvar lá no final. De querer viver a vida inteira e chegar no final. Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu mereço estar aqui. Eu parei de pecar, eu parei de ir para a noitada, eu dei dízimo. Jesus vai falar assim, cara, aparta de mim, cara, eu não te conheço. Eu não te conheço. Olha que parada doida, velho. Por quê? O cara usou Deus para conseguir salvação. O cara usou Deus, a gente está usando Deus para conseguir salvação. Então Jesus não te chama para você se salvar, Jesus te chama para você se perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai encontrar. Meu irmão, quem perde a vida por amor de Deus, isso é uma meta para mim, quem perde a vida por amor de Jesus, é ser bem-aventurado. O cara não vai estar aí, ele vai estar se doando para todo mundo, ele vai estar sempre preocupado em abençoar. Então eu queria te perguntar, existe uma alegria que foi proposta. A alegria, qual foi a alegria proposta de Jesus? Eu quero terminar. Qual foi a recompensa que Deus tinha para Jesus? De ver a família toda reunida novamente. A alegria que foi proposta para Jesus, e outro trecho fala assim, Jesus vai ver o fruto do seu trabalho. Qual foi o fruto do trabalho de Jesus? Não foi templo, não foi riquezas, bens, não. O fruto do trabalho de Jesus é ver você e a mim restaurados, salvos. Quanto mais a gente souber quem a gente é, ele vai ficar doido, meu irmão. Será que eu posso falar isso? Me perdoa, assim. O que a Bíblia fala? Ele vai ver o fruto do seu trabalho e vai ficar satisfeito. Povos de todas as línguas, tribos e nações. Quando? Chegados junto na mesa de Deus, cara. Chegados. Então a alegria proposta de Deus para mim e para você é ter a família reunida novamente. Deus nos faz a mesma proposta hoje. Estamos aqui para dar continuidade ao serviço de Cristo. Vamos botar nossa vida em ordem, cara. Sérgio pregou isso dia, mas não é no RG. Bota a tua vida em ordem. Amém? Feche seus olhos, por gentileza.